acho que às vezes vale a pena dar uma olhada. E começou a gravar. E outra recomendação era do próprio professor Alê, que ele já tinha guardado, assim, ele sempre recomendava nas aulas, são os Cabanos, que é um grupo de rap. É um grupo de rap lá do norte e que faz letras realmente ligadas ao que foi a cabanagem, que é uma revolta que aconteceu no Pará. Então, se vocês quiserem ouvir músicas, tem algumas que descrevem a própria revolta mesmo, que é bem interessante. Passar o número de quem? Ah, dos plantonistas eu passo sim. Eu vou passar, com certeza. Então, a gente já entra agora na matéria. A primeira coisa que é legal de falar é sobre esse título, né, que principalmente a Lilia Schwartz vai usar, que é uma autora, historiadora mesmo, que é para falar sobre as barbas do imperador, e que já caiu algumas vezes no vestibular, que é para tratar o fato de que a gente viu como que Dom Pedro II ascendeu ao poder, como que foi, fazendo aquele golpe da maioridade, em que o que era para ele ter assumido com no mínimo 18 anos e até com 21, se fosse estudar a lei, ele acabou assumindo com 14 anos. Ainda assim, né, parece, nossa, 14 anos, muito novo, o Dom Pedro II, ele já nasceu num universo que, no momento que ele nasceu, ele sabia que ele ia ser o rei, afinal, ele era o primeiro filho, ele era homem, Dom Pedro I já estava aqui no Brasil, então, assim, toda a criação dele, toda a educação, muito antes de Dom Pedro I vazar e ir para a Europa, já era destinada a isso. Ele meio que já também foi criado com essa consciência de que ele seria o próximo imperador do Brasil. Então, ele era muito culto mesmo, de fato. Ele falava 5 línguas, uma delas era uma língua morta, que era o sânscrito. Ele foi o primeiro fotógrafo do Brasil, porque ele se interessava muito por várias tecnologias, entre eles a máquina fotográfica mesmo. E o que acabou acontecendo após esse golpe da maioridade é que eles vão fazer uma propaganda de uma imagem mais velha, de fato. Então vocês vão ver, assim, imagens, assim, se vocês colocarem no Google Segundo Reinado, Dom Pedro II, a maior parte das imagens que vão aparecer são de homens com barba. Sendo que, assim, se a gente for pegar, tipo, o momento que ele assumiu, 14 até, vamos supor, 21 anos, cara, ele era muito novo para ter barba. Sinceramente, gente, eu usou meu namorado que até hoje ele não tem barba. E aí, sabe, eles vão construir essa imagem de uma pessoa barbada para passar uma imagem de uma pessoa velha, de uma pessoa responsável, de uma pessoa apta para assumir o governo, né, o império do Brasil. Só que tudo isso não passa, né, da venda, de fato, de uma imagem mais velha para que o público não ficasse assustado com esse golpe da maioridade que de fato foi, entendem? E isso acaba caindo, assim, caiu no Enem 2015, perguntando, sabe, coloca as imagens de Dom Pedro II com barbas e fala, nossa, tem uma intenção. Vocês vão ver que boa parte das artes, assim, que vão cair relacionadas à história, porque elas estão transmitindo uma intenção por trás disso, que é a venda de uma imagem mesmo. E aí a gente também pode falar de Segundo Reinado como eixos de mudança. Então a gente vai tratar, assim, de 4 coisas, assim, que acontecem nesse período, assim, que apesar de ser um período curto, assim, vai durar 49 anos, considerando outros períodos, ainda assim tem muitas dinâmicas dentro da colônia que vão mudar. Dentro da colônia não, perdão, dentro do país já, né, dentro do império. Eu estava comentando justamente que no primeiro reinado, por exemplo, tudo se manteve, nada foi tratado. A estrutura colonial permanecia dentro do primeiro reinado. E não que isso tenha mudado muito ao longo dos anos e no segundo reinado, mas sim, tem algumas dinâmicas que agora realmente começam a mudar, né? Então a gente tem a expansão do cultivo do café, num período, né, em que a gente lidou com açúcar, com o ouro, né? É óbvio que o açúcar vai se prevalecer nesses anos, mas ainda assim, né, tem esses ciclos, e agora a gente vai falar de um dos principais também, que é o café, que é como o café vai surgir lá no Vale do Paraíba e vai começar a se expandir pelas regiões até tomar São Paulo, por exemplo. Assim, a gente também tem as iniciativas industriais, com destaque para Visconde de Mauá, que futuramente se torna Barão de Mauá. Ele vai ser um enorme empresário, assim, ele era um senhor de escravizados, ele vendia escravizados, e vai rolar um período lá na lei, por parte dos deputados mesmo, de fato, que vai fazer com que dê abertura para que a gente tenha iniciativas de uma possível industrialização. Mas, assim, gente, é importante que vocês entendam que o processo de industrialização, de fato, ele só acontece na era Vargas. Um projeto de industrialização de um governo se dedicando a aplicar indústrias, a formar fábricas dentro do Brasil,
é na era Vargas. Isso acontece principalmente com aquele cara, com o ditador Getúlio Vargas. Mas ainda assim, existem certos picos, e um deles foi, um dos primeiros, na verdade, foi no segundo reinado, em que esse cara, esse senhor de escravizados, o Barão de Mauá, vai sobrar uma grana que conecta com o próximo assunto, a abolição, e ele vai decidir investir nas indústrias, principalmente indústrias de ferro, porque é ele que vai montar as metroviárias, né, os lugares que passam trem pelo Brasil. Mas, enfim, conecta com o próximo assunto, por quê? Porque a gente vai falar de uma abolição gradual. É a partir de então que, na verdade, assim, a mão de obra escrava já estava sendo discutida um pouco antes. Mas agora, eu acho que vocês já aprenderam romantismo com Douglas, e vocês sabem que vão surgir alguns autores, eu acho, né, que vão tratar desse assunto, que vão tratar da escravização de pessoas. Tem o Castro Alves, por exemplo, que ele vai fazer todo um poema sobre o navio negreiro, e vai recitar em frente de um monte de senhores de escravos. Se o Douglas não falou, vocês podem perguntar isso para ele, mas eu acho que ele falou, quase certeza, sim. Então, são atores romantistas, por exemplo, alguns deles que vão tratar desse assunto. Vocês vão ver até Machado de Assis, que é um próprio preto e tudo. Então, assim, o assunto vai começar a vir à tona. Muitas pessoas vão começar a querer debater esse tema e vão querer discutir isso. E aí vai rolar uma abolição gradual, não só por causa que as pessoas vão discutir isso, mas também porque a Inglaterra vai fazer muita pressão para isso. Até hoje, gente, eu sempre tento estudar o porquê que a Inglaterra queria forçar tanto a abolição de escravizados, que o modo escravista de produção acabasse. A resposta mais liberal que a gente tem, e assim, que assim não é tão neutra e absoluta, é que a Inglaterra, naquele período de industrialização, precisava de pessoas para comprarem aqueles produtos, porque os produtos que eles estavam produzindo estavam sendo feitos a uma carga tão alta, que já não, a população própria inglesa não conseguia comprar tudo que havia sendo produzido. Se eles não conseguissem, né, se a demanda fosse baixa, eles iam acabar quebrando. Então, eles precisavam de público, pessoas para comprarem os produtos deles. E aí eles começam, né, consequentemente, quando você abole, tipo, sei lá, o Brasil que tem acho que o Brasil vai chegar a ter 4 milhões de escravizados, ou mais até, mas assim, é o último número assim que me vem à cabeça, que eu tenho certeza. Então, assim, quando você abole, agora essas pessoas, por exemplo, vão poder, assim, pelo menos em teoria, ter poder de compra. Mas enfim, o que importa é que a Inglaterra vai sim começar a pressionar que o Brasil e outros países abolissem a escravidão. E o Brasil vai ser um dos últimos, vai resistir muito, mas vocês sabem que a Inglaterra tem, assim, empréstimos, está fazendo empréstimos com o Brasil constantemente, por parte da Inglaterra, mas a Inglaterra dava o dinheiro. Então, eu falei lá no primeiro reinado que a Inglaterra tinha emprestado um pouco de grana já na época, porque o preço das coisas que o Brasil produzia diminuiu e não sei o quê. Teve, por exemplo, a guerra com o Uruguai, né, que seria a província cisplatina. Então, o Brasil acabou pegando um pouco de grana, né? E aí ele fica nessa dependência com a Inglaterra, desde muito antes. Vocês sabem que Portugal tinha uma ligação com a Inglaterra, né? E, enfim, vai rolar essa pressão por uma abolição, e o Brasil vai, aos poucos, instaurando leis que abolissem. Leis que, assim, gente, às vezes vão se tornar piadas, que é o que a gente chama de lei para inglês ver. Então, tem alguns tratados que vai falar que não pode mais traficar, mas, enfim, eles vão continuar. Tem, por exemplo, lei que vai falar, a gente vai dar liberdade aos escravos com mais de 65 anos de idade. Gente, lá, algumas aulas atrás, no Brasil Colônia, eu falei para vocês que um escravizado tinha a média de vida de 18 anos no Brasil. Que escravizado vai chegar a 65 anos naquele período? Sabe, é o que a gente chama de lei para inglês ver mesmo. Que é lei só para inglês ver e ficar contente que a gente está, né, se graduando, dando os passos para a abolição, mas que na verdade não representa nada, que a mão de obra escravizada continua forte no Brasil. E, enfim, projeto de imigração também, porque, né, o pessoal vai começar a ver que a gente não vai ter, alguma hora a gente vai parar de ter meio que o apoio dessa mão de obra escravizada. Então, a gente precisa de outras mãos de obras. O governo sabia que ele estava sendo pressionado para isso, então ele precisava trazer novas pessoas para que fizessem esse trabalho. E aí começa o incentivo à vinda de imigrantes, que é a transformação da mão de obra de fato. Não tanto assim, né, como eu disse, ainda tem um processo para abolição, mas que vai
começar, né, trazendo imigrantes para cá, e que inicialmente vocês vão ver que eles até vão promover um certo tipo de trabalho análogo à escravidão, porque eles vão fazer um sistema em que o imigrante vem para cá e a gente paga a sua vinda para cá e tudo. Eu lembro muito disso porque na minha escola, assim, bem quando eu era mais nova, eu aprendia muito sobre a Itália, né, que o pessoal da Itália vinha para cá e tal, trabalhar com café. Então, pode ser um exemplo dos italianos e tal. Vamos pagar. A Itália, na época, estava passando por uma espécie de crise. Mas, enfim, vocês vão aprender isso com o Edu. E aí eles vão falar, olha, a gente paga a sua vinda, a gente paga a sua hospedagem enquanto você não conseguir se sustentar, só em troca de trabalho. Eles vão empregar de fato, eles vão trabalhar para esses cafeeiros, para esses fazendeiros que produzem café, só que o que acontece é que eles vão manter essas pessoas num ciclo de dívidas. Então, ó, você tem que trabalhar aqui para pagar viagem, você tem que trabalhar aqui para pagar a sua hospedagem, e conforme, né, tipo, a pessoa tá pagando o dia 1 lá atrás que ela se hospedou, e aí ela já tá acumulando dívidas conforme ela tá vivendo lá, entendem? Então isso já vai gerar um trabalho análogo à escravidão, que vai ser uma problematização. Países, inclusive, vão fazer campanha para que os imigrantes não venham mais para cá. Mas tudo isso, gente, são eixos de mudança que eu tô citando agora, e que vocês vão ver passo por passo durante a aula. Assim, Segundo Reinado é um dos temas que eu fiz questão que a gente visse mesmo, que talvez cortasse uma aula ou outra futuramente, mas que a gente vai ver muito detalhado mesmo. Não vou poupar tempo, porque é um assunto importante e que, assim, é um dos assuntos que eu mais vejo cair no vestibular. Todo ano cai, ano passado caiu, assim, e não tem tanta ligação com ditadura e tal, que eu sei que no Enem, né, tá evitando um pouco esse assunto. Então, eu, assim, duvido muito que não caia, pelo menos a FUVEST, assim, FUVEST sempre cai. E isso em primeira fase até, por isso que eu falo que nem é para quem vai fazer História do Brasil na segunda fase, é para todo mundo mesmo. Mas, enfim, agora a gente pode falar de um pouco de uma modernização econômica no período do Segundo Reinado. Então, a gente tem a expansão do café no sudeste do Brasil e, consequentemente, um acúmulo de capitais no sudeste. O que acontece, né, é que esse território que a gente vive hoje em dia, né, acredito que todo mundo seja do sudeste, compõe muito São Paulo e alguns outros territórios, como eu disse, no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, compõe o que a gente chama de terra roxa, que, na verdade, é uma terra vermelha. Se vocês forem pesquisar no Google, é uma terra vermelha, mas que os italianos, se eu não me engano, chamavam de terra rosa. E aí, por falar de terra rosa, que era o termo deles, virou terra roxa. E essa terra, né, esse território, ele era muito bom para cultivar café, de fato, e vai ter um sucesso nessa área, e, consequentemente, o pessoal do Sudeste vai começar a produzir, né, querer expandir a plantação de café nesse território. Consequentemente, eles vão vender bem, o exterior vai gostar muito desse produto do café brasileiro, e eles vão começar a acumular capitais dentro do Sudeste. Isso sinaliza o quê? O início de uma elite mesmo do Sudeste. Então, a gente estava falando da elite açucareira lá no Nordeste, bem na zona da mata mesmo, bem no litoral da Bahia e do Nordeste em geral mesmo, de Pernambuco, por exemplo. Mas agora, né, o acúmulo de capital vai sair lá da região do Nordeste e vai começar a vir para o Sudeste, que é algo que vai se manter, né, gente? Que até hoje a gente tem um acúmulo de capital muito mais forte aqui em São Paulo mesmo. Mas, enfim, é aí que a gente já vê o início de uma elite do Sudeste mesmo. Investimento no setor terciário e no setor secundário, né? Então as pessoas vão começar a deixar de focar tanto no extrativismo, né, na produção, na plantação mesmo, e vai começar a olhar mesmo. Isso é um sinal da industrialização, de olhar para os setores de serviços, para o setor de produção mesmo, e também uma acelerada urbanização. Então é aqui que a gente começa o que a gente chamaria de urbanização. Eu acho que vocês vão ver na geografia também que a urbanização do Brasil, de fato, ocorre um pouquinho mais para frente, acho que lá para o século XX mesmo, mas aqui a gente já começa a ver o pessoal se deslocando mais para os centros urbanos, né? Vocês podem pensar assim, eu penso muito pela Sanfran mesmo. A Sanfran, ela fica, né, num território urbanizado, fica no Sudeste, e ela vai representar muito do que é a elite escravista nesse período e mais para frente. Tanto que Castro Alves, eu comentei, ele recita o poema do Tráfico Negreiro dentro da Sanfran.
Mas, enfim, a maior parte da população continuava no campo. Por isso que a gente fala que o Brasil não é urbanizado em 1850, por exemplo, e sim lá no século XX. Porque, apesar de agora começar a haver um movimento de pessoas indo para os centros urbanos, ainda assim, se a gente fosse contar a população, a maior parte ficava no campo. Mudanças na estrutura social também, né, nas comunidades e tudo. Crescimento do trabalho livre. Então, agora as pessoas estavam meio que abandonando, né, postos, por exemplo, lá no campo, sendo, sei lá, trabalhadoras do senhor daquela fazenda, e se dedicando ao trabalho livre. Algumas pessoas sabem, eu não sei se vocês lembram do Cortiço. Cortiço, eu acho que saiu, infelizmente, do vestibular, porque era o meu livro favorito. E tinha a história da mulher que ela era escravizada, não vou dar spoiler do final, mas ela era escravizada e ela ia e vendia coisas no centro para poder pagar a própria abolição dela. E isso vai começar a se tornar algo comum. Os senhores de escravizados vão começar a deixar que eles vão e comecem a fazer esse trabalho. Às vezes não para comprar a abolição, mas também porque às vezes é mais lucrativo para eles, que eles vão lá fazer esse trabalho e arrecadem um dinheiro para eles. Expansão das camadas, consequentemente, né, do trabalho livre, é uma expansão das camadas médias, que são as camadas realmente que não são também aquelas ricaças, a elite econômica, os homens bons que a gente chamava no passado, mas também não eram uma camada escravizada, por exemplo, uma camada em extrema pobreza, perdão. Então, a gente está falando de camadas médias, pessoas que estão exercendo, às vezes, trabalho livre, sendo comerciante e tal, e também urbanas. Então, elas estão nesses centros urbanos, elas estão vindo para São Paulo, por exemplo, e outras regiões. Rio de Janeiro, que era a capital na época. Então, vai ter um crescimento das cidades, como eu estou descrevendo agora para vocês. Novo segmento da elite, então a gente agora vai falar de uma burguesia cafeeira paulista, então o pessoal já está lá no estado de São Paulo, muito provavelmente vai, por exemplo, às vezes o pai do cara vai ficar muito rico, assim, vai ser dono de vários territórios de café e tudo, e ele, por exemplo, vai estudar direito na São Francisco, vai formar essa burguesia cafeeira paulista, mentalidade empresarial capitalista, que é o início do pensamento capitalista mesmo. A gente está abandonando o mercantilismo, como eu falei, né? O mercantilismo tinha suas características e agora surge uma mentalidade empresarial capitalista mesmo, junto com o período de industrialização, que vocês estão vendo que vai acontecer, pelo menos, na Europa. Então, né, tornam-se os segmentos mais poderosos. Importante falar, né, e eu vou detalhar isso mais à frente, fim da escravidão não altera a mentalidade da sociedade. Então, a gente está vendo nessa semana uma mulher preta grávida morrer nas mãos da polícia, não difere muito do passado, que é um genocídio populacional contra pessoas negras, né? Especificamente contra pessoas negras. Então, o fim da escravidão não altera muito a mentalidade da sociedade. As pessoas negras vão se realocar em certos lugares, como a favela. Na verdade, é na República que começa o surgimento das favelas. E não manter a escravidão, né? E as suas consequências tem ainda. O racismo ainda existe no Brasil muito alto e nítido. Aí, gente, vocês vão vendo que eu tô passando parte por parte detalhadamente. Então, às vezes, se vocês não estão acompanhando algo que eu falei antes, eu vou falar bem detalhado, assim, de cada parte por parte mesmo. Então, eu comentei da expansão da cafeicultura no Sudeste. Então, a gente vai falar da economia imperial, como eu estava comentando antes, onde o café, ele se torna o principal produto de exportação, de fato. É aqui que o café vai virar a estrelinha do Brasil e que a gente vai chamar de ciclo, mas eu já tenho algumas críticas a isso, que eu já comentei. É a Marcha do Café. Então, ele começa lá no Vale do Paraíba Fluminense, que é no Rio de Janeiro mesmo, na região do sul do Rio de Janeiro mesmo. Aí ele se expande, porque ele tá dando muito certo. A gente quer se expandir mesmo. E aí ele vai para o Vale do Paraíba Paulista, então já entra aqui no estado de São Paulo. E aí ele vai mais ainda, isso tem as datas, né? Ele vai mais ainda para o oeste paulista, então ele vai dominando assim o território paulista mesmo, fazendo com que São Paulo, no final do século XIX, então lá, final de 1800 mesmo, vai se tornar o estado mais rico do país. Você já vê a fundamentação de São Paulo como um polo econômico muito forte agora. Mudanças conservadoras. Então, eu estava comentando com vocês que houveram algumas mudanças no segundo reinado,
mas que no primeiro reinado não aconteceram. Então, ainda o primeiro reinado conserva a estrutura colonial. Aqui a gente tem mudanças de fato, mas elas são mudanças conservadoras. E por que elas foram conservadoras? Porque que a gente mantém a estrutura latifundiária da terra. Então, novamente, a gente não tem uma noção de reforma agrária. As mesmas pessoas que lá em 1500, né, a pessoa que recebeu a Sesmaria lá em 1500, ela está, assim, preservando o seu território para os seus netos e para os seus descendentes da mesma forma. Não vai ter uma reforma. As pessoas que, por exemplo, vão ser libertas durante a escravidão, não vão ser reparadas de forma alguma, como eu vou falar mais para frente. E assim, em 1850, vou falar detalhadamente, vai surgir a Lei de Terras, que é uma lei assim que também caiu esse ano na FUVEST, na prova dissertativa, por exemplo, que é uma lei que estabelece que agora você só conseguiria arrecadar uma terra por dinheiro. A sesmaria era algo que a elite fornecia, né? Que a elite, eu falo a nobreza. Então, a nobreza dava essa porção de terra para aquela pessoa. Então, aquela pessoa tinha que ser muito boa, assim, bem vista pela nobreza e tal. Você poderia arrecadar sem ser por dinheiro. E agora não. É apenas por condições pecuniárias e provavelmente por, na verdade, era por moeda. O que é isso? Isso era uma lei feita porque eles sabiam que em algum ponto eles iam abolir a escravidão e eles não queriam fazer com que certas pessoas tivessem condições de conseguirem terras. Eles queriam que essas pessoas escravizadas se mantivessem naquele território, porque eles sabiam que aquelas pessoas escravizadas livres não iam ter para onde ir, mesmo que agora libertas por lei. Então, agora, eles não iam ter de onde tirar dinheiro, gente. Às vezes, assim, se você está no território há muito tempo, se você conseguiu um pedaço de terra num local muito distante que ninguém conhecia, você poderia reivindicar isso para o governo, para o império, sei lá, para as burocracias da época. Agora, não mais. Ou você comprava ou você não comprava. Aquele território, se não tivesse sido comprado ainda, era por autoridade agora do governo. Então, enfim, a estrutura latifundiária da terra continua, a marginalização da população negra continua, e vocês veem até hoje facilmente. O modelo econômico agroexportador continua, então a gente está vendo agora o pessoal tudo lá fazendo indústria e vendendo e não sei o que. Os Estados Unidos vai seguir isso, né? Então a gente tem um exemplo de uma colônia que vai seguir e fugir desse pensamento agroexportador. Claro que tem nos Estados Unidos o território que vende algodão e tudo, mas vocês sabem que o norte vai adotar, enfim, as indústrias e fábricas. E o Brasil não. O Brasil, assim, tem gente em 1800 do Brasil que vai falar que o Brasil ele tem uma vocação agroexportadora. E se vocês verem, até hoje existe a bancada rural do Congresso falando isso, defendendo a mesma coisa, que o Brasil tem essa vocação agrária, que aí tem que fazer, né, tem que viver, né, no campo e não sei o quê, produzindo coisas para exportar para fora e apenas isso. 4, concentração alta de renda. Então, novamente, a renda não é distribuída. O Brasil pode até ficar mais rico, São Paulo pode se virar um polo econômico, mas, gente, eu acho que isso pode até se assemelhar. Eu estava comentando com vocês do anacronismo, né, que a gente tem muita coisa que a gente vê hoje que não necessariamente é o mesmo na história, mas a gente pode, sim, de alguma forma associar. Porque a gente sabe que hoje em dia em São Paulo tem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. E lá era pior ainda, de fato. Então, a gente tem uma concentração de renda muito alta. A gente está falando dos burgueses que viviam na São Francisco e que realmente tinham grana pra caralho. E a gente está falando de pessoas pobres que quase nunca iam poder pisar naquele território franciscano. É disso que eu estou falando, de uma concentração em só uma pessoa. Apesar de São Paulo virar esse polo econômico e virar um estado riquíssimo, essa riqueza está focada em poucas pessoas e não em todas. E aí, como eu falei, também vamos falar das primeiras iniciativas industriais. Então, algumas coisas vão acontecer para que esse pico industrial ocorra de fato, que vai ser lá para 1850, 1860. Primeira coisa, Lei Eusébio de Queiroz, fim do tráfico negreiro. Então, é uma das leis que vai falar que agora a gente não pode fazer mais tráfico negreiro, que é basicamente fazer esse transporte de pessoas negras, né, africanas, lá do continente africano, para cá, para o Brasil. Agora, isso é proibido, não se pode mais fazer. E isso vai fazer com que muitos senhores de escravos, por exemplo, que investiam nisso, que, né, a grana deles era em fazer esse tráfico, né, vai perder, vai zerar. Não que eles vão ficar pobres, eles só vão ficar com essa parte do dinheiro que eles usavam para investir fica ociosa, fica sem nada para fazer. E um deles, né, como eu falei, vai ser o Barão de Mauá.
consequentemente, vai liberar capital interno. Então, capital, os capitais que a gente tem são um valor que a gente tem destinado meio que para investir mesmo. E aí vai liberar. Agora tem uma grana sobrando, né? Já que, em teoria, é contra a lei fazer tráfico negreiro. Eles vão, então, portanto, consequentemente, apostar em outras coisas. E uma parte delas vai ser aplicada na indústria, em fazer iniciativas industriais. A tarifa Alves Branco vai surgir também em 1844. Então, algumas coisas vão contribuir para isso. E aí a gente tem a lei de Eusébio de Queiroz e tem a tarifa Alves Branco, porque vai aumentar os impostos de importação. Então, naquele momento, vai determinar que qualquer produto que viesse de fora, de qualquer país, até da Inglaterra, vai ter um valor mais alto. E, como eu disse, né, gente, quando você aumenta os valores de importação, isso estimula que as pessoas comprem coisas nacionais, comprem coisas daqui de dentro, porque aí você não tem que pagar nenhuma taxa de importação, de fato. E indiretamente vai funcionar. Naquele momento não era o foco do Brasil isso, mas ainda assim vai funcionar como uma barreira protecionista. O protecionismo nada mais é do que isso. Você proteger as economias dentro do país mesmo, dentro do Estado. Então, as coisas que vêm de fora vão se tornar mais caras, consequentemente, vou comprar coisas daqui, nacionais, porque está mais barato mesmo. E o Estado Imperial não apoiava o setor industrial. Como eu falei, as elites dirigentes do Brasil, elas ainda defendiam que o Brasil tinha uma vocação agrária. Não era para ficar igual a Europa por aí, fazendo indústria, não sei o que, não. O Brasil tem a sua própria vocação, né? Junto com o que a América Latina vai resultar depois, né? Que é esse rolê de exportar, 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 e boa parte das nossas riquezas, assim, naturais mesmo, árvores e tudo, tá apostada lá na Europa, né? Todas as nossas riquezas que a gente tinha simplesmente produziu riqueza para os europeus e até para os Estados Unidos futuramente. Então, assim, Estado imperial vai falar que não dava bom. Algumas pessoas, como o Barão de Mauá, vão tentar fazer isso, mas não vai ter apoio do Estado. As elites vão falar que não era bom, que a gente tinha, né, outro sinal, outra vocação. Então, não era isso que tinha que acontecer. Mas é importante pontuar: ocorreram iniciativas industriais e caem no vestibular. Às vezes, uma questão mais específica. Eu falei para vocês que os plantonistas tinham questões, né, por nível de dificuldade. Não era isso que qualificava eles, era só para saber, né, se a pessoa conseguia distinguir tal coisas. A mais difícil da minha área de história do Brasil era falando sobre isso mesmo, porque é algo bem específico. Mas, enfim, essas são as primeiras iniciativas industriais brasileiras. Outra coisa para falar. Oi. O Barão de Mauá, ele era traficante negreiro? Traficante de negros? Ele investiu depois, já que foi abolido? Então, meio que a grana dele vai acabar sobrando, né? Porque depois, em teoria, pelo menos por lei, ele já não poderia investir nisso. Então, ele vai acabar tendo a ideia de investir basicamente na indústria de ferro mesmo, produzir ferro para fazer aquelas ferroviárias. A iniciativa ferroviária no Brasil vai vir através dele, do Barão de Mauá. Tá bom, obrigada. Perfeito? Não. E aí a gente fala, tipo, não sei qual que é o próximo tema depois disso, mas acho que vai ser o último da aula, que é a Revolução Praieira, né, em Pernambuco. Então eu tô falando, Pernambuco, vocês podem aprender com o Gil, é a terra da cachorrada. E não muda. Essa eu acho que é a última revolução, assim, pontual que a gente tem em Pernambuco, que alguns historiadores, isso não cai em vestibular, mas que alguns historiadores vão chamar de o ciclo de revoluções pernambucanas, que começa lá atrás com a Guerra dos Mascates, nas revoltas do sistema colonial que eu descrevi para vocês, e que vai até agora, vai até 1848, que eles vão instaurar, né, essa Revolução Praieira. Então, né, basicamente, a Revolução é mais uma dessas edições que vão ser organizadas. A gente tem a denominação da Revolução Praieira, ela vem da deriva de um jornal, Diário Novo. Esse jornal de Pernambuco ficava pela área das praias e tudo, e por isso praieira. E vai ocorrer no mesmo ano que uma série de revoluções democráticas que varriam a Europa, que é a Primavera dos Povos. Se vocês ainda não viram com o Edu, vocês vão ver. É um movimento de revoluções liberais muito forte assim na Europa, que vão tomar mesmo e que vão proclamar democracia em vários lugares, e eles vão se inspirar mesmo na Primavera dos Povos.
última das rebeliões provinciais, como eu estava falando, porque vai marcar o fim do ciclo revolucionário pernambucano. E basicamente, né, tinha uma veiculação de ideias socialismos e socialistas, mas não o socialismo de Marx, importante falar isso de fato, porque Marx vai surgir um pouco depois com a sua teoria, mas existia socialismo antes de Marx, caso vocês não saibam, e também era liderado por senhores de engenho, então é bem estranho isso, né, que eles ainda eram socialistas e tal, mas eram, como eu falei, importante que vocês lembram que não era um socialismo de Marx. E eles eram ligados ao Partido Liberal, consequentemente, né, que não eram tão conservadores assim. Eles basicamente vão se unir, tentar atacar Recife, mas vão ser derrotados, e eles vão continuar a luta deles durante alguns anos sob a forma de guerrilhas mesmo. Então eles vão... guerrilhas, para quem não sabe, são batalhas surpresas, eu diria. Então as pessoas se unem, sei lá, o grupo daquele dia da Revolução para ele se unir e atacava de surpresa, às vezes, alguma pessoa importante de Recife ou algum lugar de Recife, de surpresa mesmo, porque era a única forma de mobilização deles, né? Porque se eles fizessem algo direto, como eles tentaram fazer da primeira vez, tentando atacar Recife, diretamente, eles não iam conseguir, porque a força imperial ia ser maior, consequentemente. Deixa eu ver. Ai, gente, eu acho esse tema muito difícil para tratar em 6 minutos. Então, vai ficar para a próxima aula mesmo. Okay. Esse é só assim, falando, esse é um dos marcos, assim, muito fortes do segundo reinado que tende a cair no vestibular. Então, é legal que eu explique detalhadamente. Mas pode falar, Lê. Então, eu tenho perguntas. A primeira, eu queria te falar, real, porque a justificativa dos ingleses de pressionar o Brasil à abolição para ter mais pessoas para ser mercadoria consumidora deles, né? Mas então, se você tiver mais a falar, pode falar. Mas o que eu penso é o seguinte, eles não pensam, que essas pessoas... É porque eu sempre ter a justificativa, sempre eu penso. Eles não pensavam que essas pessoas não tinham condições de pagar ser o mercado consumidor para eles? Eu fico com isso na cabeça. Uhum. Não, essa é uma... a crítica que tem, sabe? Essa é uma teoria que justamente falam pra gente em escola, na verdade. Eu aprendi na minha escola que a razão para a Inglaterra pressionar as pessoas a abolirem a escravidão é porque eles queriam mais pessoas com poder de compra. Mas, tipo, aí você para pra pensar, não faz muito sentido, porque se você pegar o Brasil, por exemplo, ele abole a escravidão, mas não surge nenhum poder de compra para os escravizados, porque eles não vão ter grana nenhuma, sabe? Então não faz muito sentido. Eu vou reler, assim, o livro da Lília, que ela dá algumas opções, assim, para isso, mas nada é conciso, assim, eu nunca achei nada que fala, olha, foi isso. E não cai em vestibular, se te ajuda, Não, assim, sim. não... Essas questões incertas nunca vão cair em vestibular perguntando, nossa, por que a Inglaterra fez isso? E uma outra coisa que eu queria te perguntar, né, é que você falou que na República é que vai realmente se criar as favelas. Mas antes, essas pessoas que não tinham condições, esses ex-escravizados, eles iam, se eles não tinham se tinha lei de terras que eles não conseguiam ter leis, eles ficavam onde? Tipo, na rua, voltava pro dono dele? Então, inicialmente é isso que acontece mesmo. O pessoal fica durante um tempo com o próprio dono mesmo. Então, eles não têm muito como se realocar. Aí eles vão ficar algum tempo nas fazendas e tal. Mas aí também, consequentemente, surgem os cortiços mesmo. Então, tem o cortiço próprio livro. Aí o cortiço já é uma moradia mais acessível, que algumas pessoas negras libertas vão começar a morar. E, consequentemente, na República surgem favelas porque o pessoal do Rio de Janeiro vai começar a querer acabar com os cortiços, porque não era mais bonito ter isso, né, na cidade. Eles queriam copiar Paris. E aí eles destroem os cortiços, o pessoal começa a formar as favelas. Valeu, Camis. Nada, alguém mais tem alguma dúvida, gente? Falta 3 minutos. Aqui no coisa não tem nenhuma, no coisinha de perguntas. Oi, Mariana. Fala, Mariana, desculpa, nossa, que saco, eu sempre começo a falar do nada. Imagina. Eu queria falar, essa lei de terras, ela corroborou para aquele projeto de migração que você falou antes, ou se eu estou viajando? Não diretamente. O projeto de imigração, não.
Não tem, tipo, a ver com o projeto de imigração, que tem sua própria estrutura, suas próprias leis, que, como eu falei, eles vêm, trazem para cá nesse ciclo de dívidas, vai dar muito ruim, assim, o pessoal vai começar a fazer propaganda ruim para o Brasil e eles vão mudar isso mesmo. Lei de terras influencia, sim, nos imigrantes, porque por mais que esse seja um projeto também para os escravizados não adquirirem terra, também serve para os imigrantes, porque aí os imigrantes, eles queriam mão de obra, e tinha que ser dos imigrantes, então o italiano não podia vir para cá, encontrar uma terrinha no sul e produzir, não era isso que eles queriam, pelo menos, eles queriam que fossem trabalhadores dos senhores de engenho, já, de engenho não, né, das fazendas de café, já que existiam na época. Então, servia para eles também, era uma forma dos imigrantes não terem condições de adquirir a própria terra, porque grana eles não iam ter. Tá bom, obrigada. Ô Camis, deixa eu te perguntar, esse negócio que você falou que os paulistas vão começar a ficar poderosos, tem a ver com a República Oligárquica, né, que você falou, que tem um easter egg no outro, que é o guarda vermelho, que eles vão ser coronéis, tá? Beleza. Não, sim. Você já vem a elite paulista formando agora, né? Que é a que vai se manter ao longo dos anos, e que é a elite que, por exemplo, vai destituir Dom Pedro II, vai proclamar a República, e que também vai conseguir fazer a República Velha, que é a República Oligárquica, que eu vou definir o conceito para vocês, mas é a burguesia paulista governando para ela mesma, assim. Para vocês terem noção, tipo, 11 presidentes da história do Brasil foram da Sanfran. E, tipo, vários deles que a gente vai estudar na República Oligárquica eram da Sanfran mesmo. Que era tudo burguês, safado. Mas é isso, gente. Deu 5h15. Próxima aula é de matemática. Matemática até amanhã. Até Camis. Oi, gente. Como vocês estão? Ela esqueceu de gravar, né? Igor, tudo Ai, ela não parou. E eu não sei mexer nesse negócio que tá tudo mudado. Onde que para? Igor, você precisa parar, menina. Tem uns 3 Peraí, tô pontinhos. postando. Próximo. Achei. Tchau, pessoal da gravada. Eita, tem gente pedindo pra entrar junto que eu tá parando. E agora? Interromper.